Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, na Rede E. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. E vamos começar dizendo para você que o Brasil é o 5º país com maior incidência de diabetes do mundo. E para falar, discutir, esclarecer, instruir você e as consequências dessa doença, do caso diabetes, eu convidei a doutora Érica Abel. A doutora Érica é médica, ela é especialista em endocrinologia e metabologia. E antes de cumprimentar a doutora Érica, eu quero dizer o que a doutora Érica é. A doutora Érica, como nós já dissemos, ela é médica, graduada em medicina na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 2002. Portanto, há 21 anos vai fazer agora. Ela é especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Ela é especialista em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ela é coordenadora da rede de atenção especializada da Secretaria de Saúde do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de 2017 até 2020. Portanto, ela é coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar da Unimed, Campo Grande, 2010-2022, e membro do Conselho de Administração da Unimed Campo Grande, essa função ativa que vai até 2025. Doutora Érica, muito bom dia, muito obrigado pela sua atenção em aceitar o nosso convite e vir aqui colocar a sua experiência à disposição dos nossos telespectadores de um assunto que gera muita dúvida e tem muita controvérsia e muitas crendices, naturalmente. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, doutor Luiz. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, de estar aqui, podendo contribuir com essas informações que são tão importantes para a população de uma forma geral, né? E realmente o diabetes é uma doença muito frequente e que vale a pena a gente estar sempre lembrando algumas informações sobre essa doença, né? É interessante essa questão hoje, a gente quer cada vez ver, né? Outro dia eu fui, a minha neta, dos feriados, ela não aceitou, fiquei em casa. Né? Não, vou, nós temos que viajar. Eu falei, não vamos viajar não, vamos ficar por aqui. Aí ela perturbou, falou, né? Falou, vamos num clube de campo. Fazia tempo que eu não ia em clube de campo, né? E chegamos lá, eu, a esposa, ela, o outro neto, né? E sentamos e conversamos, muitas pessoas conhecidas vieram e ficamos observando o movimento. O que me chamou a atenção é que a obesidade está gigantescamente instituída dentro da nossa sociedade. Pessoas jovens. Sim, sim. E a gente sabe que o diabetes tem uma relação muito estreita com a obesidade. Isso é verdadeiro, doutora Érica? É verdade. Inclusive, em relação à obesidade, Campo Grande é a capital com uma incidência de obesidade maior no país. Nós somos os campeões. E o diabetes está muito relacionado à obesidade. O diabetes, o mais frequente, que é o diabetes tipo 2, ele está muito relacionado com comportamento. Existe uma predisposição familiar. As pessoas que têm diabetes tipo 2, geralmente, 75% das vezes, têm um histórico positivo de diabetes. Mas o que realmente determina se a pessoa vai ser diabética ou não e o quanto esse diabetes vai progredir, são os hábitos. Basicamente, o hábito alimentar, porque o excesso de peso causa diabetes, né? E o sedentarismo. Então, a pessoa precisa ter peso normal, diminuir gordura corporal e precisa fazer atividade física. Isso é fundamental. Essa questão que a senhora coloca, né, e chama atenção, inclusive, para as pessoas tentarem para o hábito que a doutora Érica está chamando a atenção, a gente percebe que à medida que a gente envelhece, né, o envelhecimento, infelizmente, é um desgaste. Né? Bom daqueles que podem ficar bem velhos, desgastados, mas estão vivendo. Infelizmente, os jovens, às vezes, morrem fora de época e não chegam nessa experiência. Mas o diabetes ele é muito mais incidente à medida que a gente envelhece. E, consequentemente, você ficando mais parado, menos ativo, você engorda e aí facilita. Então, isso tem sido frequente. Isso é bastante frequente.
Na verdade, o que eu sempre digo, você precisa preparar para envelhecer. Como o senhor falou, é um desgaste natural do organismo. Sim. Com o tempo, o organismo vai se desgastando, você vai perdendo massa magra, você vai tendo um acúmulo maior de gordura corporal. E isso faz com que você seja mais propenso a esse tipo de doença que tem a gordura corporal e o sedentarismo como um fator de risco. Então, a gente precisa preparar para envelhecer. A gente precisa ter o hábito de fazer atividade física regularmente. Fazer atividade física, o ideal, 5 vezes por semana. Tá certo que você fazer 3 vezes por semana é muito melhor do que você não fazer nada. Né? Mas você precisa ter a meta de fazer 5 para pelo menos você conseguir fazer 3. Fazer atividade física regular e ter muito controle alimentar para que a gente não tenha um excesso de peso, porque com o passar dos anos a tendência é o ganho de peso. Então a gente precisa estar controlando, a obesidade precisa ser combatida de forma bastante efetiva e o sedentarismo, porque é muito frequente. A gente vê muito frequentemente, né, as pessoas mais idosas, né, com excesso de peso. Felizmente a gente está tendo uma conscientização, a gente percebe e a gente vê nas praças, nas avenidas, nos lugares próprios, né, muitas pessoas se exercitando. Sim. Muitas das vezes sem uma orientação adequada, mas se mexendo. Eu costumo dizer sempre que a saúde está nos movimentos. Isso. E a gente, às vezes as pessoas fazem sem um convencimento. Isso. Né? O Joslin, que é o papa do diabetes, enfim, ele dizia que a gente precisa doutrinar e convencer não só o paciente, mas muitos médicos para que insistam com o paciente para que ele possa abraçar essa mudança de comportamento. Porque mudança de comportamento não é fácil. Não, não é. A gente, quando senta à mesa, você tem que pôr uma faca no pescoço para não comer exageradamente. E o pessoal faz exatamente o contrário. E por isso, talvez, esse excesso de obesidade que eu, infelizmente, vi nesse clube de campo, né, nas pessoas mais jovens. Sim. Agora, qual é a relação, doutora Érica? Isso é importante a gente ter. Qual é a relação que há entre excesso de peso, obesidade e o diabetes? Qual é o mecanismo? Porque as pessoas, gordo, estou com medo de ficar diabético porque meu pai era diabético. Isso aí tem muito mais peso do que, na verdade, o peso em si, o peso do peso. Né? Como é que é essa relação? Então, na verdade, o diabetes mais frequente é o diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2, você tem uma diminuição na produção de insulina, ou o pâncreas produz essa insulina, às vezes até de forma diminuída, mas essa insulina não age direito. E o que faz a insulina que o pâncreas da gente produz não agir direito? O fato de você ter um excesso de gordura corporal. A gordura no organismo não deixa a insulina agir. Então, a insulina ela começa a subir, mas ela não consegue entrar na célula. Vai aumentando a quantidade de insulina. Vai aumentando, isso vai causando outras alterações no organismo, isso predispõe à deposição de gordura, então vai virando uma bola de neve. E ela não consegue agir, não consegue abaixar a glicose não sai do sangue para entrar na célula. Então, quanto mais gordura corporal a gente tem, mais resistência à ação da insulina a gente tem. O que causa resistência insulínica é o aumento de gordura corporal. E a partir daí o paciente se torna primeiro um pré-diabético, quando o corpo ainda tenta compensar, mas ao final, com o passar do tempo, o pâncreas cansa, ele diminui a produção de insulina, a insulina não age direito, porque a tendência é a pessoa ganhar peso cada vez mais e fica diabética. Então a relação de resistência insulínica é disso. A insulina não age porque a gordura não deixa a insulina agir direito. E aí o organismo entende que está faltando, e aí aumenta mais. Começa a produção de insulina e ela vai ficando cada vez maior, mas ela não age. Então, defeito na função da ação dessa insulina. Nós temos uma pergunta da Alexandra Santos, ela é esteticista. Vamos ver o que ela fala, o que ela quer saber. Doutor Luiz, grande parte da família do meu marido tem diabetes. E na minha família também tem diabetes. Qual a probabilidade dos meus filhos futuramente desenvolverem o diabetes? Eu gostaria de saber. Alessandra, de uma maneira geral, esse diabetes que você está falando provavelmente é o diabetes tipo 2, isso que a doutora Érica explicou. A chance não é pequena, ela é grande, principalmente quando você começa a entrar por esses desafios, né, do controle alimentar, da atividade física, do controle de peso.
ele é grande. Nós vamos deixar a doutora Érica comentar sobre isso, porque é muito importante. O fato de você ter uma tendência genética não quer dizer obrigatoriamente que você vá ter a doença. É isso, doutora? É isso mesmo. Depende do tipo do diabetes, igual o senhor falou. Provavelmente ela está falando do diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, que é aquele que a gente tem mais de início na infância, existe um fator genético. E se você tem um pai ou uma mãe com diabetes tipo 1, essa incidência gira em torno de 1 a 5%. Se você tem um irmão gêmeo, essa incidência é maior, até 30%. Já o diabetes tipo 2, a gente sempre observa, quando o paciente tem diabetes tipo 2, 75% das vezes ele tem um histórico familiar positivo. No entanto, não é o fato dele ter um familiar com diabetes que vai determinar que ele será um paciente diabético. O que determina se ele vai ser um paciente diabético realmente é o fato dele ser sedentário ou ter um ganho de peso progressivo. Então, o fator ambiental é muito mais determinante no desenvolvimento do diabetes do que o fator familiar, no caso do diabetes tipo 2. Isso é muito importante, porque de uma maneira geral, a gente pega paciente no consultório que ele diz assim, minha família é de diabético, minha família é de hipertenso, não adianta, eu vou ficar hipertenso. Eu falo, não, você não vai ficar, você não é obrigatório, vai depender de você. Isso mesmo. Se você mudar seu comportamento, você não vai ter diabetes. Você não vai ter diabetes, é Agora, verdade. o que você tem que fazer? Você tem que comer menos, né? É verdade. Não fumar, não beber, se exercitar e manter o seu peso no nível adequado. Então, aí as coisas vão bem. Viu, Alexandre? É importante você saber isso e dizer a família toda aí, ó. Põe todo mundo em forma, começa a fazer exercício, diminui a comida no prato. Se você comandar aí a administração domiciliar, fala, daqui para frente nós vamos fazer economia, comer menos e todo mundo se exercitando, porque na verdade vai fazer a diferença. Doutora Érica, nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar conversando sobre as consequências do diabetes no sistema cardiovascular e o que verdadeiramente causa. Talvez essa seja a fase mais importante, porque as pessoas começam a ter medo das complicações. Né? Normalmente falar de dieta e tal não é muito agradável, mas nós vamos lá. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E, de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 99832 1122. Bem-vindos de volta neste bloco. Hoje nós estamos conversando com a doutora Érica Abel. A doutora Érica é endocrinologista, tem experiência e, claro, pela condição que nós vivemos na nossa sociedade, ela naturalmente trata de muitos pacientes com diabetes. E agora, nesse bloco, nós vamos conversar um pouco sobre exatamente as consequências do diabetes. Você deve estar aí, diabetes é um conceito meio abstrato, meio no ar, né? O que é diabetes? É o aumento da glicose. O nome nós não vamos entrar na razão histórica, diabetes, aquela coisa, mas não vamos falar. Isso não é importante aqui. O importante é saber que o nível de glicose, o organismo tolera um certo limite. Dali para frente começam as alterações. E aqui eu vou deixar a palavra com a doutora Érica para ela explicar. Quer dizer, a partir de que nível começa a alterar? E o que altera mais frequentemente, doutora Érica? Então, o diabetes, um nível normal de glicose no sangue, que todo mundo deveria ter, seria entre 70 e 99 de jejum. Quando essa glicose ela começa a passar no jejum acima de 100, até 125 a gente chama de pré-diabetes, que às vezes a gente chama de glicemia de jejum alterada, mas é o que popularmente se conhece como pré-diabetes. E acima de 26, realmente é diabetes. Então, para a gente fazer o diagnóstico de diabetes... Acima de 126. 126. Para a gente fazer... Na verdade, acima de 125, né? 126. Para a gente fazer o diagnóstico de diabetes, o paciente tem que ter 2 dosagens de glicose de jejum acima de 126, ou a gente dosar a glicose em qualquer horário do dia, aleatoriamente, ela está acima de 200, associado a alguns sintomas, como bebendo muita água, fazendo muito xixi, emagrecendo com muita fome. Isso também faz diagnóstico. Ou a gente ainda tem um
um elemento que a gente dosa no sangue que chama hemoglobina glicada, que quando ela está acima de 6,4 também é um dos fatores que faz o diagnóstico de diabetes. Então, o que acontece com a glicose alta? O organismo da gente consegue compensar a glicose até um certo ponto. A partir daí ele começa a eliminar essa glicose na urina. E muitas vezes o organismo, o paciente que vai ficando diabético, ele não consegue eliminar tanto, ele demora a eliminar essa glicose na urina e a glicose ela começa a subir também. Então toda vez que a glicose passa de um valor de 180, ela começa a causar lesões vasculares. Vale muito a pena a gente dizer isso, o diabetes, apesar da gente ter essa coisa de que a glicose alta, o que a glicose alta faz? Ela lesa os vasos do corpo, os vasos do organismo inteiro. Então, os vasos do coração, os vasos dos rins, os vasos do olho, os vasos do cérebro. Então, são pessoas que têm mais chance de ter um AVC, sofrer um infarto, de ter lesão do olho e causar cegueira. No Brasil, o diabetes é a doença que mais causa cegueira. Lesões vasculares nas pernas são aqueles pacientes que a gente vê que precisa às vezes fazer amputação do membro quando tem uma doença, uma ferida que não cicatriza. Então, o diabetes não é pura e simplesmente a glicose está alta e às vezes a gente vê e o paciente fala assim, não, ela já teve 300, agora está 200, está boa. Não, não está boa. Porque com 200 ou com 300, lesa o vaso igual. Esse vaso obstrui, ele fecha e o paciente tem mais chance de ter infarto. O paciente, só pelo fato dele ser diabético, ele tem 3 vezes mais chance de infartar. E muitas vezes infarta sem dor, né? O diabético não tem dor, tem alteração neurológica também, né? Exatamente. Então, a lesão do vaso e a lesão do nervo. O paciente diabético, a glicose alta, ela vai lesando o vaso, com isso ela vai lesando os nervos. Então, o paciente ele tem aquele formigamento nas pernas que sobe, dá uma sensação de que ele está de meia. E ele fala, nossa, eu não estou de meia, mas dá a impressão que eu estou de meia. Formiga, isso é neuropatia diabética. Então, você tem as lesões microvasculares, que a gente chama, e tem as lesões macrovasculares. As microvasculares é a retinopatia diabética. O paciente vai perceber uma visão turva. Então, o paciente diabético, ele sabe, o dia que a glicose dele está alta, ele está com a visão bem embaçada. Então, ele já sabe que a glicose está alta. Só que, às vezes, isso demora a acontecer, demora a perceber. Até o paciente perceber, ele já está lesando os vasos. Né? Já tem pelo menos 4 anos de glicose alta. Exatamente. A doutora Érica comentou um fato aqui importante, que são as lesões nos vasos, na retina, no rim, na perna, as macro e microvasculares. E ela comentou antes a questão da hemoglobina glicada. Veja, a glicose é um carboidrato, ele sobe e o nosso organismo, estruturalmente, ele é feito de proteína. Então, quando nós fazemos a medida da hemoglobina glicada, nós estamos dosando uma proteína que, pelo aumento da glicose, ela impregnou de glicose. E o que acontece com a hemoglobina glicada acontece no resto do corpo, no vaso. Então, essa inflamação do infarto que a doutora chamou a atenção é que a glicose alta, ela impregna a proteína que gera inflamação. E aí as alterações que a doutora Érica comentou. É muito importante, porque não dá sintoma. Só vai dar sintoma depois que está acima de 200, 180, quando o rim já perde a capacidade de segurar. Aí você começa a urinar muito, emagrecer, aí que você vai procurar um médico que já tem pelo menos 4 anos de hiperglicemia, de alteração do metabolismo da glicose. Então fique atento, não engorde, exercite, come menos e vá fazer uma avaliação com o seu endócrino, com o seu clínico, com quem quer que seja. Nós temos uma pergunta do Edson Souza. Vamos ver a pergunta do Edson. Doutor Luiz, eu tenho hipoglicemia. Na minha família tem vários casos de diabetes. A hipoglicemia pode, no futuro, se transformar em diabetes, já que eu já tenho 53 anos? Edson, sua pergunta é muito importante. A doutora Érica vai responder, mas olha, você tem que ficar com a barba de molho se você já não está diabético, viu? É importante isso. Doutora Érica, explica para o Edson aí. Eu acredito que o que ele está falando, essa hipoglicemia que ele faz, tem uma alteração que chama hipoglicemia reativa. E algumas pessoas têm. Quando elas fazem a ingestão de carboidrato em excesso,
o pâncreas produz uma quantidade a mais de insulina, essa insulina abaixa a glicose e ele faz uma hipoglicemia na sequência. A hipoglicemia reativa, ela, a princípio, ela não tem uma relação com o diabetes. Ele sabe que o que melhora essa hipoglicemia reativa, ele tem um hábito alimentar regular, comer a cada 3 horas, evitar a ingestão excessiva de carboidrato, que ele começa a controlar melhor essa glicose. Então, não é porque ele tem hipoglicemia reativa, se for o caso que ele está falando, que ele tem diabetes. Agora, se ele faz hipoglicemia já, é diferente a hipoglicemia por ingestão de medicamentos que causam hipoglicemia, no caso, os medicamentos hipoglicemia antes do diabetes. No caso dele, eu acho que ele se referiu à hipoglicemia reativa. Ele disse que tem vários parentes diabéticos. Isso. Então, na verdade, são doenças independentes. Por outro lado, ele tem uma predisposição para ter diabetes, porque ele tem uma história familiar de diabetes, e ele está com 53 anos, e a gente sabe que à medida que os anos passam, aumenta a incidência de diabetes. Então é importante, não só para ele corrigir a hipoglicemia dele, ele ter um hábito alimentar saudável, mas também para ele prevenir o diabetes, que ele tem histórico familiar positivo, ele ter um controle alimentar melhor e fazer atividade física regular. A gente vê, doutora Érica, assim, eu falei essa questão do Edson, a gente vê historicamente alguns pacientes com essa história dele, família tem diabetes, e uma das coisas é que a pessoa vai fazer a dosagem em jejum, geralmente está normal. Mas o médico não pede hemoglobina glicada. Isso. E não raro a hemoglobina glicada está acima de 6,5, 7, mostrando que já está havendo uma certa dificuldade de metabolismo da glicose, Perfeito. Por isso impregna. E o indivíduo, quando vai ficando muito tempo em jejum, por ação da sensibilidade reduzida à insulina, ele acaba fazendo a hipoglicemia. E aí esse histórico de diabetes, na verdade, ajudaria. Sim. Eu pergunto para a senhora, como a gente lidar agora terapeuticamente, né? O indivíduo chegou, ele tem a glicose numa determinada hora, ou fez aquele teste oral de tolerância à glicose, né? 2 horas depois ele está acima de 200. O que ele deve fazer? Claro que o médico pediu. Eu digo, o paciente em termos... Nós já comentamos alguma coisa, mas principalmente em termos de remédio. Eu acho que uma coisa bem importante, acho que algumas coisas a gente precisa deixar bem claro para as pessoas. Primeiro, o diabetes, ele precisa ser tratado. Ele é uma doença crônica, uma doença que não tem cura, assim como a hipertensão. Então, é uma doença que o paciente precisa usar a medicação de forma regular e contínua. O paciente não pode ficar fazendo teste, tentar tirar para ver se melhorou, não. A glicose fica controlada porque ele está tomando a medicação. Se ele tira a medicação, a glicose vai subir. Então, a primeira coisa, o médico ele vai começar, sendo diabetes tipo 2, a gente usa geralmente hipoglicemiantes orais, são os comprimidos. Quando é um diabetes tipo 1, a gente tem que começar usando a insulina. Mas vale lembrar, tem paciente diabético tipo 2 que usa o comprimido por muito tempo, a doença progride, o pâncreas produz cada vez menos insulina e chega no ponto que ele precisa usar da insulina. Doutor, aproveitando, a gente vê muita crendice em, eu não quero usar insulina. Comenta para nós. O pessoal fala, eu não quero usar insulina porque quem usou insulina cortou a perna e tal. É verdade isso, não? Na verdade, não é essa, a relação não é essa. Não é porque a pessoa usou insulina que ela teve que cortar a perna. A insulina é um hormônio que já é produzido pelo nosso organismo. O pâncreas produz insulina. O diabetes, o problema está na síntese e na ação da insulina. Então, teoricamente, o tratamento mais adequado é a insulina. A gente repor aquilo que falta. Repor aquilo que falta, que é a insulina. No entanto, pelo fato das insulinas serem injetáveis, você tem que fazer uma aplicação subcutânea, é ruim, é desconfortável. E as pessoas têm aquela crença antiga de que se eu começar a usar insulina eu não vou parar mais e é porque eu já estou muito ruim e vou ter que amputar a perna. Não, na verdade que as pessoas que precisam de insulina, no caso tipo 2, são pessoas que já estão com a doença muito avançada, ela já lesou os vasos, então ela já tem a lesão vascular e não adianta mais você dar o comprimido, porque só a insulina vai resolver. Então, não é que a insulina causou isso. Na verdade, você, com a insulina, vai tentar controlar a doença que já está muito avançada. E foi uma evolução, até certo ponto, natural da doença. Exatamente, uma evolução natural da doença, baseado no comportamento do paciente. Se ele for um paciente que tratou desde o início,
início, que tratou corretamente, sempre de forma regular, ele não vai chegar no ponto de precisar de insulina. Agora, se é um paciente que no início fingia que não tinha, continuava comendo, às vezes tomava o remédio, às vezes não tomava, a doença vai progredindo e ele vai chegar no ponto que ele precisa de insulina. E as lesões vasculares acontecem, tanto no que toma comprimido, como no que toma insulina. Uma outra coisa que é importante a gente falar, tem a hemoterapia que muita gente faz, às vezes, o senhor estava falando da hemoglobina glicada, que as pessoas tiram sangue na veia e faz a aplicação intramuscular do sangue no glúteo. Como isso sendo um tratamento para o diabetes, e fala que ficou curado por isso. Por quê? O Dr. Luiz estava explicando que a hemoglobina glicada é a ligação da glicose na hemácia da gente. Na hemácia da gente, ela tem uma meia-vida. Então, é isso que determina a hemoglobina glicada, é a ligação da glicose na hemácia. Quando a hemoglobina glicada está alta, a gente caracteriza o diabetes. Quando você faz a hemoterapia, você tira o sangue, você diminui a quantidade de hemoglobina. Então, essa hemoglobina glicada vem baixa. Então, dá uma impressão de que esse procedimento melhorou o diabetes. E não é verdade. A pessoa continua com a glicose alta, fazendo lesão vascular. Dona Érica, o que é bom dura pouco, né? Infelizmente, nós chegamos ao fim do nosso programa e eu quero agradecer a sua disposição em nos servir com o seu conhecimento e experiência e dizer para você que diabetes é uma doença traiçoeira. Fique ligado, não exagere na alimentação. 15 segundos para as suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer ao senhor mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui passando as informações para as pessoas e lembrar que, como o senhor falou, o diabetes é uma doença importante, é uma doença grave, que pode ter lesões graves e até causar a morte. Então, precisa ser tratado, precisa ser diagnosticado, então, todo mundo procurar o seu médico para fazer rastreamento e melhorar os hábitos para poder ter mudança nesse desfecho, né? Perfeito. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.